Jesus o Nazareno, glória a Deus. Santo, santo, Rei eterno. Rei da glória. bendito é teu nome, amado Deus. Primeiro Reis, irmãos. De Primeiro Reis. Elias apresenta diante de Acabe. Todos encontraram com a ajuda e a guia de Deus, vamos fazer a leitura da palavra. Amém. Amém. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu em uma cova, e os sustentou com pão e água. E dissera a Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes das águas, e todos os rios, e pode ser que achemos erva para que conservemos os cavalos e as mulas, e não estaremos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi por uma parte, um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Cordeiro de Deus. Acabe, irmãos, rei sobre Israel. O Senhor preparou de ele estar, irmãos, reinando sobre aquela nação, porém na parte, irmãos, do norte de Israel. Naquele tempo Israel tinha duas capitais: Samaria, onde Acabe reinava, e Jerusalém, irmãos, onde Josafá reinava na época. Então Acabe, irmãos, transgrediu o mandamento da palavra de Deus, que era não se casar com mulher de fora. Então Acabe se casou com a mulher, irmãos, de Baal, povo pagão que servia outros deuses, adorava, irmãos, fazia adoração a outros deuses, a ídolos. Então
Irmãos, e ele transgrediu esse mandamento. E assim começou, irmãos, a dificuldade para o povo de Israel. Porque derrubaram os altares do Senhor e ali foram levantando estátuas a Baal. Então chegou o momento, irmãos, e a situação estava extrema, como nós lemos aqui. Chegou o momento em que aquela mulher determinou, irmãos, que matasse os profetas. E assim o fizeram, mataram muitos. Como nós vimos aqui, Obadias escondeu 150 numa cova e 50 em outra. Então, os que sobraram estavam escondidos, estavam com medo, porque as coisas não estavam bem. Nessa época, Elias já tinha, irmãos, chegado diante de Acabe, e quando Elias viu a situação que se encontrava, ele sendo, irmãos, um profeta para aquela época, para aquele tempo, Elias não era um profeta como os demais, ele era um pouco diferente. Elias era acostumado, irmãos, com deserto, caverna. Então Elias se vestia de pele de camelo. Então, quando eles perceberam que Elias entrou no meio dos demais e veio se aproximando, eles se preocuparam, porque sabia que Elias era um profeta diferente. E Elias chegou, irmãos, e quando ele olhou, que viu aquela estátua levantada ali, ele olhou para Acabe e falou: esse é Deus? E Acabe respondeu: esse é o nosso Deus. Ele falou: em cuja presença estou diante do Deus de Israel, e sobre a minha palavra, por 3 anos e 6 meses, não vai haver chuva sobre a terra, nem orvalho. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Porque ninguém, irmãos, se levantava contra aquela situação. Estavam amedrontados, com medo, outros escondidos, como Obadias tratava daqueles profetas numa cova. Mas por certo, a missão era de Elias, a unção estava na cabeça de Elias. Então quando Elias se apresentou, aí o Senhor falou: Elias, agora vai lá para a banda do ribeiro, porque eu vou te sustentar com pão e carne, e beberás do ribeiro. E assim Elias, irmãos, sumiu da face do povo, porque procuravam ele para tirar a sua vida de todas as formas. Foi feito um decreto que aonde achasse Elias era para entregar Elias, porque o rei queria Elias. Santo é o Senhor. Mas Elias, irmãos, estava diante do Deus vivo, e aonde o Senhor ordenava, Elias ia e ficava. Então aqui nós lemos essa parte, irmãos, que a seca estava extrema já. Glória a Deus. Já não havia mais nada, tudo seco. Porque o primeiro, irmãos, a viver a sequidão foi quem pregou. Foi Elias. Da onde saiu a profecia da sua boca, Elias passou a começar a viver sequidão a partir do momento que ele pregou. Os demais foi demorando mais tempo, mas Elias já começou a viver, porque já teve que ir para o deserto.
Já teve que ir para a banda de um ribeiro e esperar o corvo, levar pão e carne para ele se alimentar e bebia daquela água. Até que o momento que aquela água se secou, porque a seca era extrema. Então ali o Senhor mandou ele para a casa daquela viúva. Veja bem como esse Deus é terrível, irmãos. Esse Deus ninguém consegue entender ele. Por mais que alguém procura saber quem é Deus, ele vai saber muito pouco sobre Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vai saber quem é Deus, quem andou com Deus, como Elias andou. Chegar diante daquela situação e foi para o deserto. Lá no deserto ele sabia quem era Deus. Lá ele andava com Deus. Então o ribeiro secou. Aí o Senhor Deus manda Elias ir para a casa de uma viúva. Olha a situação. Vai para Serepta, lá tem uma viúva que vai te sustentar. Mas quando ele chegou lá, a mulher já não tinha mais nada também. Numa seca extrema. O rei procurando, irmãos, um para um lado, outro para outro, procurando erva verde para manter os animais vivos, para que não entrasse em extinção, irmãos, a raça. Então a seca não era bonita. Mas Deus mandou Elias ir para a casa de uma viúva. E chegou lá. Chegou Elias lá e falou: faz-me um bocado, faz-me um bolo para mim. Me dá alguma coisa para me alimentar. Ela falou: meu senhor, eu estou catando aqui uns gavetos. É o único que tem, nem lenha não tinha mais. Só tem esses pauzinhos aqui. E fazer um fogo. E vou pegar a farinha que tem na panela e um restinho de azeite, fazer um bolo para mim e meu filho comer e morrer. Mas Deus enviou ele lá. Então ele falou: não, mas faz um bolo e traz para mim. E não vai faltar nem a farinha e nem o azeite na botija. E ela obedeceu, ela creu na fala do profeta. E foi lá e fez um bolo e trouxe para Elias e para o seu filho comer também. Como nós sabemos, irmãos, mas a seca era terrível. Mas Elias confiava em Deus. Inclusive o nome de Elias, Santo é o Senhor. Até o nome dele era diferente. Porque a sua confiança estava em Deus. Glória a Deus. Então Elias, chegou o momento que o Senhor Deus sabia que estava procurando ele, por todos os cantos. Mas ninguém achou. E Deus não permitiu. Se tivesse achado ele, talvez tinham tirado a sua vida. Mas quando Deus falou: agora você vai e apresenta Acabe. Então do nada Elias apareceu. Então quando, irmãos, ele se apresenta, aí ninguém tinha coragem de enfrentar Elias mais. Já quem procurava ele já não tinha coragem mais, porque ele se apresentou. É diferente de ele estar lá escondido e alguém achasse ele. Podia até ter tirado a sua vida, mas quando a ordem de Deus veio, agora você vai e apresenta Acabe. Naquela extrema seca, quando ele encontrou com Obadias e falou: vai Acabe e fala que eu estou aqui. Porque, irmãos, os profetas de Deus não temiam nada.
Glória a Jesus. Eles temiam a voz de Deus. Então Obadias falou: mas como que você me faz um negócio desse? Falou: não, você não está querendo que eu viva mais não? Você sabe que se eu for lá e falar que você está aqui e Deus te tomar você por outro caminho e ele vir aqui e você não está aqui, ele vai arrancar minha cabeça. Ele falou: não, mas vai lá porque eu vou esperar aqui, eu preciso encontrar com ele. Então Obadias obedeceu, foi. E chegou lá e avisou, falou: Elias está ali, quer falar com você. O perturbador de Israel está ali, porque eles tinham colocado, irmãos, para todos verem que Elias era o perturbador de Israel. Então quando ele se apresentou a Elias e falou: és tu perturbador de Israel? Ele falou: não, de Israel não, sou perturbador de tu e da casa dos seus pais, porque deixaram os concertos do Senhor Deus e passaram a adorar ídolos, adorar, bendito é o nome do Senhor, as estátuas de Baal. Falou: agora reúne o povo no cume do Carmelo e lá nós vamos fazer a nossa oferta, o nosso holocausto, e o que for Deus vai ser respondido com fogo. Então Elias foi. O rei foi e reuniu os profetas. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, e o povo de Israel tudo misturado, porque o Senhor Deus falou para ele: ainda tem 7.000 que não se curvaram, que não beijaram o pé da estátua. Bendito é o nome do Senhor. Mas estavam todos amedrontados, ninguém reagia. Glória a Jesus. Não prostraram a estátua, mas não faziam nada também. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Então quando chegaram, irmãos, no Monte Carmelo, Elias passou e viu a estátua de Baal erguida. Estava ali, irmãos, o lugar onde eles faziam o holocausto. Ali todo o tempo estava sendo oferecido, irmãos. Estava ali sangue novo ainda, uma placa de bronze ali. Esse é Deus, Baal, bendito é o nome do Senhor. Elias passou, irmãos, bendito é o nome do Senhor. As pedras do altar de Israel estavam toda espalhada, toda jogada pelo chão. Elias chegou e viu aquela situação, porque Elias não andava ali, irmãos. Bendito é o Senhor. Elias foi trazido ali diante daquela situação. Bendito é o nome do Senhor, irmãos, para entrar para o Senhor resolver fazer uma obra. Elias não estava acostumado a ver aquilo lá não. Um profeta como Elias, como ele chegou e já foi tomado por Deus, determinado, ele não ia aguentar ver, irmãos, bendito é o nome do Senhor, os altares do Deus vivo, tudo jogado, tudo cheio de teia de aranha, tudo abandonado. Então Elias chegou e foi amontoando aquelas pedras, colocando pedra em cada seu lugar, e foi arrumando, e ali cada um pegou o seu novilho ali, sua ovelha, irmãos, e armaram ali a oferta, e ali eles ponharam ali, irmãos, cortado ali ao meio, aquele animal, mas ele falou: porém ninguém meta fogo. Então eles ficaram clamando ali que Deus respondesse eles, irmãos, e foi a parte de cedo ao meio-dia, e chegou à tarde, nada de fogo, bendito é o nome do Senhor, nada de resposta. E Elias está lá, irmãos, em paz, levantou as pedras do altar,
colocou tudo no lugar, ponhou a lenha, ponhou ali, irmãos, o sacrifício e deixou tudo pronto. Quando eles não tinham resposta de Deus, Elias começou a zombar deles, porque é assim que Deus faz. Bendito é o nome do Senhor, com aqueles que perdem a guia de Deus, irmãos, que começa a fazer, bendito é o nome do Senhor, aquilo que desagrada a Deus. Aqueles homens viraram as costas para o Deus vivo, e o povo de Israel junto, porque eles, irmãos, era da linhagem, eles não podiam se misturar com aquele povo, mas estavam ali amedrontados. Então Elias começou a zombar: cadê o Deus de vocês? Para onde foi? Não tem resposta? Será que ele está dormindo? Enfim, nós sabemos, porque quando, irmãos, Deus toma autoridade, glória ao nome do Senhor, bendito é o nome de Deus. Quando Deus age, irmãos, Ele age para resolver a nossa vida, a nossa situação. Deus não põe a mão no que é para nós põe a mão e fazer. O que é para nós fazer, nós que temos que fazer. Então não adianta nós encostar e ficar esperando Deus fazer o que é para nós fazer. Deus não vai fazer. Se fosse assim, quando o Senhor ressuscitou Lázaro, Ele falou: pedra, saia daí para me ressuscitar Lázaro. Não. Glória ao nome do Senhor. Vocês creem, aleluia, verás a glória de Deus, mas vai lá e tira a pedra. O Senhor não foi lá tirar a pedra. Bendito é o nome do Senhor, porque o que é para nós fazer, é nós que temos que fazer. Então às vezes nós fica embarrancado em alguma coisa e falando para Deus fazer o que é para nós fazer. Deus não vai fazer. Deus trabalha junto com o homem, junto com a mulher. Ele quer ver a nossa fé, o nosso ânimo. Então, deixou tudo pronto. A oferta ali. Quando eles, irmãos, viram que não tinha mais jeito, aí Elias mandou buscar água. Um deserto seco, 3 anos e meio sem chuva. Irmãos, aí alguém pede água ainda. Vê como é que Deus faz as coisas? Santo é o Senhor, porque Deus não precisava de nada deles para fazer. Deus não precisa de nada nosso para Ele fazer nada na nossa vida. Ele precisa, irmãos, que nós fazemos a nossa parte. Então Elias pediu água, trouxeram água, jogou até, irmãos, ali molhou aquela vala. Pediu mais água lá no meio do povo. Alguém tinha fé, falou: eu tenho água, vou buscar água no cume de uma montanha, irmãos, e buscar água. Parece que é tão fácil ler assim, irmãos. O que aconteceu parece que foi uma piscada, uma estralada de dedo. Mas é igual a saída do Egito. Tem milagre de antes de sair até na hora que chegou. Glória ao nome do Senhor. Aí nós lemos, se nós não tivermos atenção, se o Senhor, aleluia, não abrir a nossa mente, nós não enxerga, nós não vê. Passa por cima de tudo. Aí vai lá outro, a segunda vez, um cântaro de água era, irmãos, uma vasilha grande, de barro, jogar nas costas e subir. Irmãos, pro cume do Carmelo, está aqui, Elias, a água que Deus preparou. Glória a Deus. Aí Elias jogou aquela água e falou: eu preciso de mais água. Aí alguém lá com a fé, porque tem os que têm a fé no nosso meio. Tem, glória a Jesus, tem Elias espalhado no nosso meio por aí. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Se alguém, eu tenho água, Elias. E foi correndo buscar. Então quando chegou, que encheu aquela vala de água, aí Elias foi
diante do Deus vivo. Glória a Deus. Então Elias chegou e deu graças a Deus e falou: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, santo é o Senhor, o nosso Deus. Receba a nossa oferta agora, santo é o Senhor. Aleluia. E uma coluna de fogo, irmãos, aquela mesma coluna que estava entre, irmãos, os egípcios e Israel, glória ao Senhor. Quando escurecia, a coluna de fogo chegava para alumiar, a mesma coluna de fogo se desloca do céu, glória a Jesus o Nazareno, irmãos, e bateu no holocausto do profeta, glória é o nome do Senhor, e consumiu tudo. Bendito é o nome de Deus. Lambeu aquela água da vala, glória a Jesus o Nazareno, e mostrou para aquele povo que Deus era Deus. Glória a Deus. Santa Glória. E hoje, irmãos, nós não estamos aqui como Elias fazendo um holocausto só, não. Tem vários Elias nessa graça espalhado. Bendito é o nome do Senhor, levantando as pedras, glória ao Senhor, ainda que seja sozinho e colocando. Bendito é o nome de Deus, aleluia. Porque quando Deus manda alguém fazer, é para aquele alguém fazer, não é para uma multidão fazer. Elias não chamou, irmãos, os demais para vir erguer as pedras, não. Glória a Deus. Santa Senhor. Tem vários Elias espalhados, ajuntando as pedras do altar. E o Senhor Deus vai preparar a oferta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. E quando estiver pronto, glória ao nome do Senhor, a coluna de fogo vai, irmão, se deslocar da glória. Aleluia, o nome do Senhor. Como deslocou, bendito é o Senhor, no Mato Grosso do Sul. Quando eu vi aquela mensagem, glória a Jesus, o anjo tocando dentro da casa do servo. É os Elias espalhados que eu tenho na terra, que tem condição do anjo entrar lá dentro da casa. Tem condição de eu mandar meu anjo lá para uma obra. Aleluia, o nome do Senhor. E quem vai impedir Deus? Aleluia. Quem pode cercar a coluna de fogo? Glória a Jesus. Quem vai impedir da tocha de fogo cair lá na tua casa? Aleluia. Tem um holocausto que já está quase pronto. Outro está sendo erguido. O Senhor já está dando, irmãos, o esclarecimento para os Elias na terra. Santo é o Cordeiro de Deus, porque, irmãos, Elias estava com a visão do céu. Elias não ia como um cego agir na situação, bendito é o Senhor. Mas, aleluia, ele falou: sobre a minha palavra não vai haver chuva, e nem orvalho. Então, sobre a palavra dele, a chuva vinha quando ele desse ordem. A ordem não foi só para vir a seca, a ordem para vir a chuva também. Nós vamos chegar lá. Elias deu a ordem para a chuva vir, senão não ia ter chuva também. O nome de Elias em hebraico, só o Senhor é Deus. Glória a Jesus o Nazareno. Aleluia, o nome do Senhor. Olha o nome que o pai dele colocou, que o anjo por certo mandou colocar.
só o Senhor é Deus. Rei da glória. Não era mais outros deuses, não, era só o Senhor mesmo que era Deus. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, quando, irmãos, a resposta veio do céu, santo é o Senhor. Aí todo aquele povo se prostraram e adoraram o Deus de Elias. Quando o milagre está pronto, irmãos, é fácil adorar a Deus. Todos ali, os profetas de Baal adoraram, de Aserá adoraram, e o povo de Israel também. Aí Elias falou: agora vocês pegam, põe a mão deles e leva na beira do ribeiro, lá no vale, e corta o pescoço deles lá, acaba com eles lá. Isso aqui tem um sentido, isso aqui. Porque quando Deus deu ordem era para exterminar, para aquilo ali não perturbar mais a vida deles. Então esse era o sentido, descer para um vale, lugar baixo. Por que ele foi fazer o holocausto lá no pico da montanha? Lá no cume do Carmelo. Elevação, nível espiritual. Mas quando foi para tirar a vida deles, leva lá no vale, lá no lugar baixo. Santo é o Senhor, aleluia. E lá tirou a vida daquele povo tudo. Santo é o Senhor. Sabe o que quer dizer isso aqui? Isso aqui está dizendo assim, que agora quando for preciso os anjos descem e extermina, aleluia, em nome do Senhor, aquilo que é para atrapalhar a vida do povo de Deus na terra. Glória ao nome do Senhor, para aquilo não ter mais voz, não falar mais nada, não atrapalhar mais. Então assim foi feito. Aí Elias falou: agora vai lá para a banda do mar e olha lá e vê o que você vê. Mas antes ele foi no meio do deserto e ajoelhou no meio daquelas pedras. Ele põe a cabeça entre as pernas. É fácil ser profeta. É fácil estar diante do povo de Deus. É fácil. Glória ao nome do Senhor. Colocou a cabeça entre as pernas. Ele veio de lá. O que você viu lá? Nada. Nada. Volta lá outra vez. Foi lá de novo, voltou. O que você viu? Nada. E foi. Quando chegou a 7ª vez, está escrito aqui: o que você viu? Ele falou: olha, eu vi uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Ele falou: é suficiente. Desce e avisa Acabe para ele ir para Jezreel, porque Deus vai mandar uma abundante chuva. Aleluia! A obra de Deus é movida pela fé, pelo amor de Cristo Jesus plantado na nossa alma. Aleluia! Para chamar o que nós não vemos, o que não existe, e ele vir à existência e acontecer. Glória ao Senhor! De repente aquela nuvem foi vindo. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi escurecendo. E avisa ele para ir logo antes que escurece. Glória a Jesus o Nazareno. Aleluia, em nome do Senhor. Prega a Deus para nossa alma. Oh Elias na terra, eu vou mandar uma abundante chuva. Ainda que você não esteja vendo a nuvem nem no tamanho da mão, glória ao Senhor, mas eu sei como trabalhar na tua vida. Então muitos acham tão bonita a história de Elias. É muito bonita as frases, mas se vestir de pele de camelo era sua capa, e partir para um deserto seco que não caía nem orvalho,
e ficar ali escondido por uns 3 anos e pouco. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. É o tempo que Deus está dando na reestruturação para preparar os Elias, para erguer, glória ao Senhor, o lugar do sacrifício. Bendito é Deus, porque, aleluia, a oferta está preparada. Não precisa nós preocupar com a ovelha que vai ser sacrificada, não, que o céu já preparou. Glória a Jesus. Então o Senhor prega para nossa alma, aleluia. Vamos levantar dos lugares onde estamos, vamos levantar o nosso altar. Bendito é o Senhor, porque senão você vai ficar olhando Deus trabalhar e você vai ficar de longe só vendo. Por que 3 anos e meio de seca? Porque é o tempo, irmãos, de angústia, a primeira parte, 3 anos e meio de angústia sobre essa terra. Aleluia. Precisa, irmãos, de altar ou não precisa? Precisa de Elias ou não precisa? Glória ao nome do Senhor. Mas não precisa nós se preocupar, não. Nós só precisa ser fiel a Deus. Porque não vai precisar, irmãos, nós fazer nada, somente ser fiel. Aleluia. Ainda que chega dia, glória ao nome do Senhor, de nós não ter força para subir aqui, para atender um culto, mas nós vamos vir aqui. Nem que seja para 2, 3, seja para 4, 5, tem problema não. O importante é nós saber o que nós estamos fazendo. Elias sabia o que estava fazendo. Deus tinha dado a visão para ele. E o Senhor está nos dando a visão, aonde nós põemos o pé, aonde nós se cuidamos. O céu está abrindo bem os nossos olhos, bem. Ele não abriu, ele regalou os nossos olhos. Aleluia, e arrancou tudo que estava dentro, atrapalhando, que estava nos desequilibrando, glória ao nome do Senhor, e falou: agora você vai me servir os seus últimos dias em cima dessa terra. Santo é o Cordeiro de Deus. Então não vamos ficar como os 7.000 olhando de longe, mas vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos ficar como os 100 profetas escondidos na cova, comendo pãozinho e água. Santo é o Senhor, na migalha, lá dentro da toca. Glória a Jesus. Profeta de verdade, ele fala: nem que seja para mim morrer, mas eu vou comer uma comida melhor. Não vai conformar com pãozinho e água dentro de um buraco, não. Glória a Jesus. Aleluia! O que nós quer daqui se a vida eterna não recompensa? Aleluia! Nossa cabeça rola em cima dessa terra. Então o que nós estamos fazendo aqui dentro? A vida eterna recompensa, e não tem como nós somar isso. Então nós vamos ficar dentro de uma toca, comendo pão e bebendo água? Não. Glória a Jesus. Deus não mandou Elias entrar na toca, não. Vai lá que o Obadias vai levar pão para você todo dia, não. Vai lá para a banda do Ribeiro, eu vou preparar pão e carne para você, que profeta tem que comer carne. Glória a Jesus. Aleluia. E beba do Ribeiro. A hora que não tiver mais, vai lá para a casa da viúva, ela vai te sustentar lá. Glória a Deus. E Deus precisa de alguém para sustentar profeta? Elias foi lá porque tinha uma grande obra. Aquela mulher estava acabando tudo que tinha. Vai lá e faz, porque não vai faltar farinha e nem o azeite. Glória ao Senhor. Quando o menino faleceu, Elias subiu lá e deitou sobre ele, sacudiu e falou: Senhor, ressuscita esse moço. Eu vim aqui, eu não vim aqui trazer amargura. O homem de Deus não vai levar amargura na terra, mas onde entrar vai levar Deus, vai levar a palavra, vai levar o Senhor.
vai levar a vida. Se o Senhor der ordem, levanta morto, levanta. Glória ao nome do Senhor. Vocês creem que tem homem de Deus em cima dessa terra preparado para mandar morto levantar? Que não vai roubar minha glória? Tem! Tem homem de Deus preparado que não rouba qualquer coisinha, está roubando a glória do Senhor, não. Vou enviar muitos Elias por aí. Eu tenho Elias para mandar. Não é isso que eu falei no começo, que eu ia dar o espírito de Elias sobre meus profetas? Santo é o Senhor, mas isso não é de qualquer maneira. Isso é para aqueles que estão gemendo. Isso não é para aqueles que estão querendo aplauso junto com o rei, não. Isso é para aqueles que vai, bendito é o Senhor, aleluia, para o deserto. Vai para a sequidão, vai para onde o corvo secou e a terra rachou. É esses, glória a Jesus, que são as colunas de fogo que eu tenho enviado para esses últimos dias em cima dessa terra. Aleluia. Eu queria ser pelo menos moço de Elias, já estava bom. Aleluia. Vai lá. O que você viu? Nada. Vai lá de novo. Nada. Sabe o que quer dizer isso? Isso aqui que muitos que estavam do lado dele não acreditavam. Ia lá, não vi nada, Elias. Vai lá de novo, não vi nada. O Senhor Jesus falou disso. O Senhor Jesus falou: o profeta não tem honra na sua pátria, porque o povo não crê nele. Glória ao nome do Senhor. O povo crê em quem está lá longe, mas no que está perto não crê nele. Glória ao nome do Senhor. Vai lá. Eli voltava, nada. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, se eu fosse o moço de Elias, para mim ir lá para a banda do mar olhar. Aleluia. E vim falar para ele o que eu estava vendo. Ah, se eu fosse. Santo é o Cordeiro de Deus. Feliz vai ser aqueles que vão estar perto das colunas de fogo que Deus tem por aí. Glória é o nome do Senhor, porque vai chegar a hora que nós não vai poder entrar mais dentro do avião. Vai chegar a hora que nós não vai poder entrar dentro do ônibus. Nós não vai chegar no posto mais abastecer. Bendito é o nome do Senhor, mas coluna de fogo pode descer. Aleluia, Jesus. Nós temos que crer no que não vemos. A nossa esperança é naquilo que virá, não é no que enxergamos agora. Santo é o Cordeiro de Deus. Não temas, minha igreja, não temas. Aleluia. Fica na fé, na preparação. Se for para nós servir a Deus só confiando naquilo que nós vemos todo dia, não compensa. Nós temos que esperar naquilo que nós não enxergamos. Essa foi a fé que Deus prometeu. Essa foi a fé, irmãos, dos primitivos. Não é uma fé de migalha, irmãos, ficar esperando coisinha, não. Nós temos que deixar de viver de migalhas, viver de regras, limites. Quem vivia de regra era o povo, irmãos, fariseu do templo. Era regra, queria pôr o Senhor Jesus nas regras deles. Rega uma régua aqui, ó. Levantou um pouquinho, já bate a cabeça ali, já não faz mais nada. A regra põe ele para baixo. Nós servimos um Deus ilimitado.
Se o nosso Deus é ilimitado, o que limita nós? Aleluia. Quem pode nos trasladar amanhã e levar nós lá para o Japão, tem limite para Deus? Aonde? Aleluia. Então nós queremos servir esse Deus maravilhoso, ilimitado. Um Deus que não tem barreira sobre ele, não tem regra, não tem limite, não tem nada. Santo Deus. E quando Deus abre a nossa mente, nós não aceita a mente de escravo mais. Nós quer ser livre, como Agar pegou o caminho. Estou voltando para a minha terra. Aleluia, Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. E é isso que Deus quer, irmãos. Tirar nós de todas as limitações, nos equilibrar. Imaginou se Elias seguisse regra? O que Elias ia fazer diante do rei? Ah, esse aí é o nosso Deus. Talvez Elias ia falar, acho que é meu também. Glória a Jesus. Mas ele olhou e falou assim, não, eu estou diante da face do Deus de Israel. E sobre a minha palavra, por que ele falou sobre a minha palavra? Ele zombou do Deus de Acabe. Esse é o seu Deus? Esse é o nosso Deus. Sobre a minha palavra, ele falou, não é sobre, ele nem colocou Deus, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Ele dava valor no Deus dele. Ele falou sobre a minha palavra. Por 3 anos e meio não vai haver chuva. E nós vai ver quem é Deus. Se é esse aí ou se é o Deus de Israel. Que eu estou na presença dele. Aleluia. Zombou do Deus de Acabe na hora. Santo é o Senhor. Aleluia. Então o Senhor mandou a palavra aqui. Se nós quer beijar o pé da estátua, porque quando Elias passou, ele viu o pé da estátua de Baal estava liso. Liso, de tanto expõe a mão e beijar. Chega, estava alumiando. Mas o holocausto do Deus vivo estava tudo derrubado ao altar. E você é uma pedra do holocausto do Deus vivo que está aqui. Você é uma pedra do sacrifício. Junta todas, vira um altar. É esse corpo aqui de uma igreja. Santo é o Senhor. Então a palavra está aqui. E nós vamos escolher se nós vamos ficar do lado do altar de Deus ou se nós vai beijar o pé da estátua. Nós não vai beijar o pé da estátua. Pode estar o fogo aceso, pode estar lá o holocausto toda hora. Nós não vai beijar. Nós vai erguer as pedras se for preciso, com maior dificuldade, mas nós não beijamos o pé da estátua. Por isso que o Senhor tira nós de lá. Glória a Jesus o Nazareno. Então vamos permanecer firme na palavra do Senhor, porque o nosso Deus não deixará órfão e nem confundido. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.